alunos quarenteners! Espero que seja tudo bem com vocês. Aí em casa, vocês guardadinhos, seguros. Que a gente tem que ter um pouco de paciência para tudo voltar ao normal, para isso a gente precisa se proteger e ficar em casa guardadinho. A princípio, nós vamos retomar as nossas aulas por esse meio de videoaula, as aulas de teatro e as aulas de artes. Eu, assim como vocês, organizei o meu tempo, separei um cantinho aqui da minha casa, sabe aquele quartinho da bagunça? Então, organizei a bagunça aqui para conseguir passar o conteúdo para vocês. Como a maior parte das nossas aulas lá na escola são práticas, eu separei para vocês um pouquinho da contextualização para quando a gente retomar, voltar 100% na prática. Então, toda semana vai estar disponível lá no site do colégio o link para o site, onde tem toda a contextualização digitada, bonitinha. Vai ter sempre o link da videoaula e também vai ficar disponível para vocês uma atividade no Maestro ou para vocês mandarem para mim por ClassUp. Todo vídeo eu vou explicar como vai ser o tipo da atividade. Então, separe um tempinho desse tempo que vocês têm aí para ficar comigo e realizar a atividade. Então vamos lá, meus queridos do 8º e do 9º ano. Essa aula nós vamos falar sobre comunicação não verbal. Porque o teatro nada mais é que um ato de comunicação. Ele foi criado lá na Grécia para transmitir a comunicação para o povo. Assim como hoje a gente tem a televisão e a internet. Então, o teatro é uma forma de comunicação que envolve processos de troca de informação entre um emissor, roteiro ou peça teatral escrita pelo autor, ou falada, no caso do autor encenando a peça, né? Para o receptor, que é o público que assiste ou aquele leitor que lê. Então, essas formas de comunicação, elas são definidas como comunicação verbal. Também podemos comunicar ideias e sentimentos por meio das artes visuais, como pinturas e esculturas, e através de gestos, movimentos e expressão no teatro e na dança. Essas formas de comunicação, assim sem fala ou sem nenhuma palavra escrita, são consideradas a comunicação não verbal. No caso da linguagem artística corporal, antes mesmo do teatro existir, ou seja, antes mesmo lá do teatro grego, a mímica já era um estilo que utilizava da gestualidade corporal, da expressão facial, para ampliar as ações que possibilitava construir os objetos e situações utilizando a matéria invisível, que foi muito que a gente fez em sala de aula nos jogos teatrais, usando a fisicalização. Então, a gente tem que utilizar da ação imaginária, né? Lembra da bolinha? Ação imaginária para construir um objeto, fazer a mímica e aí ela vira ação. Esse aí é o Mimi Marcel, né? É o Márcio Mangel, mais conhecido como Mimi Marcel. Ele foi um mímico muito popular no século XX, né? No período pós-guerra principalmente. Ele repaginou o que é a mímica assim, para o mundo, a arte da mímica, né? Aí ele com Michael Jackson no começo dos anos 2000. Eu vou passar para vocês um link lá no site para vocês acessarem e assistir um vídeo dele inteiro. É um vídeo curtinho, de 2 minutos. Vale a pena, viu? A mímica utiliza muito da expressividade do corpo, né? O corpo humano é muito expressivo e a gente expressa ele o tempo todo. Então, no momento que a gente está com raiva, que a gente não consegue falar, no momento que a gente tem um pensamento distante, a gente sempre está expressando isso. E qual é a forma da gente se expressar e exercitar essa expressão do corpo? Através de jogos teatrais. É o que a gente vem fazendo lá na sala de aula. Porque o princípio do jogo teatral é o da improvisação. Ou seja, é de lembrar dessas formas que o corpo faz, o que o corpo atinge quando a gente está nesse pensamento, para deixar aflorar essa espontaneidade, né? Para ter interação entre os sujeitos, aquele sujeito que está engajado em ter uma solução cênica, em resolver aquele problema, aquele conflito. Então, as cenas, elas sempre têm que ter um começo, um meio e um fim, porque os atos, né, os gestos, têm que comunicar
a plateia, comunicar àqueles que estão assistindo o objetivo da sua cena. Agora, oitavo e nono ano, para finalizar essa aula, eu vou explicar para vocês o que vocês devem fazer para a atividade que está disponível lá no site. Vocês vão acessar o link do meu site que eu fiz para vocês, com todo um textinho digitado, algumas imagens. Lá tem explicando tudo direitinho como é que vocês vão fazer a atividade, no campo de atividade. Então, vocês vão pesquisar imagens diversas de gestos de comunicação por linguagem não verbal. Tire um print de no mínimo 3 imagens e monte uma ordem. Salve em um arquivo PDF e me envie via ClassApp do dia 4/5 até o dia 13/5. Só uma semana fica disponível, tá bom, gente? Depois isso modifica. Vou dar um exemplo da atividade. Você pega uma imagem, tá simbolizando um gesto, tá comunicando alguma coisa, né? Outra imagem. Outra imagem. Não necessariamente vocês precisam criar um diálogo entre as imagens, mas se criar um diálogo vai ser bem bacana. Se você achar mais fácil, você pode tirar uma foto de você mesmo fazendo o gesto. E aí você monta essa ordem, fica mais fácil. Pode ser bem legal, hein? Pode ficar tranquilo que a Pro não vai postar nada, não. Lembrando que a entrega das atividades, além de contabilizar sua nota, valerá como presença. É isso, meus queridos. Um beijo. Até semana que vem. Fique em casa.